Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui pela vida, pelo cuidado que Deus tem dispensado a nós, para refletir um pouquinho sobre a palavra dele, sobre tudo aquilo que ele é, sobre a grandeza, sobre a soberania do nosso Deus. Que nós possamos entender aquilo que ele é, aquilo que ele representa realmente nas nossas vidas. Saber que, por mais que nós passamos por várias circunstâncias, que nós passamos por várias fases da nossa vida, nós temos a certeza que tudo na nossa vida só tem um sentido quando nossos planos, quando o nosso propósito está alinhado com o propósito do nosso Deus. Quando nós estamos caminhando, em sentido, nós estamos caminhando rumo a Ele, rumo aos planos, rumo aos projetos dEle. Que nós não venhamos estar desconectados do nosso Deus, porque a nossa vida não tem sentido, sem Ele, porque tudo vem dEle, tudo procede do nosso Deus, tudo se encaminha para Ele e no final tudo volta para Ele. É tudo, Deus está, Ele está no meio de tudo. Ele é o sentido de tudo, na verdade, o sentido de todas as coisas. Não existe uma vida, um sentido na nossa vida se não estiver alinhado com Deus. Que nós possamos estar buscando mais dele, buscando entender mais aquilo que ele é na nossa vida, aquilo que ele faz. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus realiza. Mas o que importa é nós sabemos que Ele é soberano e que tudo que Ele faz é bom, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É isso que nós temos que entender e que trazer para a nossa vida todos os dias, todos os momentos. Aleluia! A palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vai nos falar que há um tempo para todas as coisas, que existe um tempo determinado para tudo. E tem todo o propósito debaixo do céu, tem um tempo para todo o propósito, para tudo que acontece embaixo do céu, Tem um tempo. Aleluia. Aqui nós vamos ver sobre o sábio Salomão. Salomão aqui, ele está nos ensinando, nos ensinando a como nós contemplarmos as obras que acontecem aqui, na terra. Aleluia. Porque Salomão, ele foi um homem que Salomão, na verdade, ele foi rei, ele reinou depois do seu pai Davi. E Salomão, ele pediu para Deus sabedoria. A oração de Salomão para Deus era que ele queria ter sabedoria. E nós vamos entender que Deus deu sabedoria, muita sabedoria para Salomão. Ele foi o mais sábio. Naquele tempo, Salomão foi o mais sábio de todos os reis que governaram ali sobre Israel. E além de muito sábio, ele teve muita riqueza também. Salomão foi muito rico. E nós vamos ver que Salomão, ele era um homem que estava governando, conforme o propósito de Deus. Ele começou muito bem. No início ele estava indo muito bem. Aleluia. Mas de um determinado ponto para frente, Salomão começou
a buscar muitas coisas, a buscar se satisfazer nas coisas terrenas. Salomão, ele viu que ele tinha muita sabedoria e ele começou a se estribar, ele começou a se, pela sua sabedoria, ele começou a se apoiar naquilo que ele foi obtendo ao longo do seu reinado. Na sabedoria, muita sabedoria ele tinha. E a Bíblia vai dizer que ele começou a fazer coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. Salomão começou a Bíblia vai dizer que ele teve muitas mulheres. Salomão teve 700 mulheres, teve 300 concubinas. Salomão começou a buscar pelos prazeres da vida. Salomão começou a tentar se satisfazer nas coisas que ele poderia ter, que ele poderia obter para ele. E ele começou a correr atrás de muitas coisas. Todo o tempo, ele começou a se ocupar com muitas coisas. Muita sabedoria, muita riqueza. E isso começou a pesar. Pesou muito sobre ele. Pela forma que ele começou a usar aquilo que ele tinha. Ele começou a deixar a Deus de lado. E começou a fazer tudo aquilo que o seu coração almejava. Ele queria ter mais, mais e mais. E começou a correr atrás de tantas coisas. Salomão começou a casar-se com mulheres que não eram do agrado de Deus. E isso levou ele a adorar outros deuses, a adorar deuses pagãos. E isso afastou Salomão de Deus. Aleluia. E ao longo do tempo, com a sabedoria que ele tinha, ele foi vendo que aquilo tudo que ele tinha, que ele foi conquistando, aquilo tudo não foi suficiente para o satisfazer, para o preencher. Ele viu, Salomão viu que sem Deus nada disso faz sentido. Isso não leva a lugar nenhum. Ele viu que foi tudo em vão, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ao longo dos anos ele foi trazendo para si. Foi tudo só, ele viveu uma vida vazia, uma vida de aparência, porque Deus não estava no centro da vida dele. Ele colocou tudo que não podia preencher, e somente Deus é que poderia preencher. E no final da vida de Salomão, foi no final da vida dele, quando ele já estava no final da sua vida, nos seus últimos dias ali, já estava com uma idade avançada, é que Salomão, ele caiu na real, ele chegou a essa conclusão. Mesmo sendo ele tão sábio, ele foi começando a ver que nada daquilo tinha sentido. E aí ele viu que Deus estava o tempo todo no controle de tudo. Somente Deus é que não mudava. Tudo, as coisas, as circunstâncias mudam. Que aqui ele vai falar, a conclusão de que ele chega é que há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo, todo o propósito. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, há tempo de chorar. Tem um tempo para tudo e tudo isso tem um propósito. Ele veio a entender. Salomão quis deixar isso para que os seus descendentes, para que aqueles que viessem após ele pudessem entender, qual era o sentido da vida. Que tudo aquilo que nos acontece
Nada é assim, é por acaso, tudo tem um propósito, porque Deus ele é um ser que ele está em constante movimento. As coisas, elas mudam, as situações, elas mudam. Hoje a gente ri, amanhã a gente chora. Hoje nasce, mas chega o dia de morrer. E muitas coisas nós não entendemos. As coisas que nós não entendemos é difícil para a gente aceitar. Tem coisas que a gente não entende e a gente não aceita certas situações. E isso faz a gente sofrer quando a gente não aceita. E nós temos que entender que nós não precisamos compreender certas coisas, certas situações que vão ocorrer, que são inevitáveis. Mas nós temos que, o que compete a nós é entender que Deus, Ele está por trás de tudo, Ele sabe de tudo. Ele tem um propósito para tudo. Tudo na nossa vida tem um propósito. É isso que nós temos que levar, que nós temos que ter conosco. Aleluia. O tempo de alguém nascer é lindo. A gente se alegra, a gente comemora. Mas quando chega o tempo daquela pessoa partir, é difícil para a gente aceitar. É muito difícil de aceitar. A gente sofre muito com isso. Eu tenho assim, a situação que eu passei, eu posso dizer de mim, quando eu perdi o meu pai há 1 ano atrás. E naquela época que começou esse vírus aí, né, esse falatório desse vírus, e eu me preocupava demais com meu pai. Eu não queria que meu pai saísse para a rua com medo do meu pai contrair esse vírus. Eu achava que, né, e ficava aquele peso, aquela preocupação. E eu tentando cuidar, e eu tentando, né, impedir que ele fosse para a rua, fazendo de tudo para ele, achando que poderia livrar o meu pai, talvez de morrer. Mas nesse tempo, o meu pai foi levado. Ele não foi levado pelo Covid, mas ele foi levado numa outra circunstância. E no momento eu me senti frustrada, eu me senti um sentimento assim que a gente não consegue processar aquilo que está acontecendo. E é muito difícil. Por mais que eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, eu sabia que estava colocando tudo na presença de Deus, mas a gente tem dificuldade de processar no momento. A gente é humano. E eu não entendi por que eu cuidando, preocupando tanto por um lado, com uma coisa, e ele veio a morrer de outra coisa. Mas depois que passou, hoje eu entendo. Eu entendo o trabalhar de Deus. Depois de muito tempo, depois de algum tempo que passou, eu fui entender que Deus tinha um propósito, que foi do jeito dele, do jeito que ele preparou. Ele tinha um propósito nisso, hoje eu sei, mas no momento eu não conseguia entender. A dor era muito grande, eu não entendi o porquê. Hoje eu sei. Eu sei que Deus fez o melhor. Hoje eu vejo, olho lá, eu lembro, eu vejo como que Deus fez o melhor. Que Ele faz o melhor. Que Ele tem ali o propósito em tudo. Se nós colocamos aquilo que nós colocamos na presença dEle, nada acontece assim por acaso, mas é com um propósito. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele faz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mesmo que se nós rimos ou se nós choramos. É com um propósito. É para o nosso bem. Aleluia. E nós
temos dificuldade de entender isso. Mas muitas vezes, nós temos que entender que nós podemos fazer planos. Mas se não for da vontade do nosso Deus, não vai acontecer. Porque nós fazemos o plano, mas a resposta vem da boca do nosso Deus. É tudo de acordo com a vontade dele. Por isso, é só estarmos com ele para termos sentidos, para ter uma vida com sentido. Independente do que nos aconteça, nós temos que estar ligados a ele. Assim como Jó, ele passou por momentos difíceis. É difícil, na Bíblia você não vai ver ninguém que passou pela situação que Jó passou, pela luta que Jó passou, mas em nenhum momento Jó, ele culpou a Deus, em nenhum momento ele tirou os olhos de Deus, do propósito de Deus. Ele dava graças, ele adorava a Deus em todas as circunstâncias. Em tudo, em todo o tempo, Jó, ele adorou, engrandeceu o nome de Deus. Porque é esse o sentido. Porque ele sabia que se ele estivesse vivo ou que se ele morresse, ele estaria com Deus. E é isso que importa. Porque no final, nós vamos ter que dar conta das nossas obras para Deus. Porque Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que nos acontece, de todas as nossas obras. Até aquelas que estão ocultas, ele sabe, ele conhece. E no final somos nós e Deus. E Salomão, ele voltou-se para Deus nos seus últimos dias. Antes do seu corpo ali voltar ao pó. Ele voltou-se para Deus. Ele reconheceu a grandeza de Deus, a soberania de Deus. E ele se sentiu frustrado, sim, porque ele poderia ter tido toda uma vida ali com Deus. Ele não precisaria ter se afastado de Deus, correndo atrás de tantas coisas que não fizeram sentido, que no final, tudo aquilo que ele ajuntou, toda a riqueza, toda a sabedoria que ele tinha, aquilo ali não te valeu para nada. No final não valeu para nada. Que ele sabia que somente Deus é que era o sentido de todas as coisas, que somente Deus é que não muda, independente daquilo que nós passamos. Deus, ele está sentado no trono, Deus, ele está no controle. Deus, ele pode passar conosco pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, é isso que importa. Se nós tivermos que passar, que ele passa conosco. Nós temos que estar com ele, estar ligados a ele em todo o tempo. Salomão quis deixar esse ensinamento para aqueles que viessem após ele, para que não fizessem, para que não deixasse para reconhecer Deus somente ali no final da vida, mas para que viesse reconhecer Deus em toda a sua vida, desde a sua mocidade, andar com Deus, se dedicar a Deus, ter uma vida com Deus, para que tivesse uma vida com sentido, para que no final não viesse dizer que viveu e teve uma vida vazia, que viveu uma vida ali que foi em vão, tudo aquilo que fez, tudo aquilo que buscou. Aleluia! Que nós possamos entender isso, que nós temos que ter uma vida com Deus para ter uma vida com sentido. O mais importante é termos a Ele conosco, é saber quem é que está por trás de tudo, é saber quem é que está no controle de tudo, independente da circunstância, independente do que nos aconteça, sabemos que Ele está conosco, saber que Ele vai nos levar, vai nos encaminhar, para dias melhores. Se nós tivermos que chorar, que nós possamos chorar com Ele, porque Ele vai nos fazer sorrir depois. Porque as circunstâncias mudam, mas Ele não muda. E nós temos que, muitas vezes nós choramos, nós não vamos sorrir sempre, nós não vamos nos alegrar sempre, para que nós possamos entender que nós somos frágeis
e que todo-poderoso é Ele. É que quem detém todo o poder é Ele. É que nós temos que temer a Ele. Temer a um Deus todo-poderoso. O sentido da vida do homem é temer a Deus. É amar a palavra, amar as coisas que procedem de Deus. É este o sentido da vida. Salomão, ele deixou isso como um recado para aqueles que viessem após ele. Amem a Deus, amem as coisas que vêm de Deus. Amar a Deus, não amar as coisas do mundo, as coisas que nós podemos conquistar, tantas coisas. Às vezes nós corremos, nós nos cansamos correndo atrás de tantas coisas. E no final, isso tudo é perdido. Aleluia. Que nossa vida possa ter sentido, que nós possamos aproveitar ao máximo. Aproveitar aquilo que Deus nos concede, as oportunidades que Ele nos dá. Estarmos com as pessoas que nós amamos, estarmos bem, viver bem enquanto nós pudermos. Aleluia. Sem nos preocuparmos tanto com tantas coisas, sem corrermos tanto atrás de tantas coisas, mas que nós possamos nos preocupar com as coisas que vêm do alto, porque nós sabemos que vai chegar o momento em que nós vamos voltar, que o nosso espírito vai voltar para Ele. Aleluia. E isso é que é o sentido de tudo, né? Não é isso que nós vivemos aqui, mas é aquilo que nós vamos fazer, nós vamos viver enquanto nós estamos aqui. Como é que nós vamos viver enquanto nós estamos aqui? Qual vai ser o sentido, né? O sentido da nossa estada aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra possa falar ao teu coração, como falou muito, muito ao meu coração. Que nós possamos entender qual é o sentido de tudo. Que nós possamos entender quem é que está no controle de tudo. De todas as coisas, sempre, sempre. Aquele que não muda, aquele que permanece sempre o mesmo, para sempre, eternamente. Amém? Que você tenha uma vida abençoada, uma vida com propósito, uma vida com sentido. Que você não tenha uma vida que não passe a sua vida, passar uma vida em vão, né? Mas que no final você veja que teve sentido. Amém? Fique com essa palavra no teu coração e que o Senhor Deus possa abençoar muito, muito a sua vida e toda a sua casa, grandemente, em nome de Jesus.